Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, a sensação térmica é essa mesma, apesar dos bons ventos. Aliás, com esses bons ventos, nós temos essa mesma sensação, tanto faz no sol como na sombra. 26 km por hora de ventos, com rajadas de 34 km por hora. Hoje chegando então com esse tema, o melhor jeito de brigar. Aparentemente a gente pensa que nunca é bom, mas tem seu lado bom. E principalmente quando você consegue encaminhar isso para uma solução de conflito, resolver de vez um problema para que ele não volte a causar novos conflitos, novas brigas. E é muito, muito inspirado mesmo numa reportagem que saiu na semana passada na revista Time, chamada This is the best way to fight with your partner according to psychologists, que é de Carly Bright. E o título a gente pode traduzir livremente como: esta é a melhor forma de brigar com o seu parceiro ou sua parceira, de acordo com os psicólogos. Claro que, em se tratando de relacionamentos, quaisquer que sejam eles, não só os amorosos, né? O conflito ele é inevitável. Convivência em geral. Você convive, são personalidades diferentes. E, obviamente, isso vai levar em algum momento da vida a algum conflito, né? E até uma psicóloga entrevistada nessa reportagem, a psicóloga clínica Deborah Grody, diz que casais que não têm, aí já falando dos relacionamentos amorosos mesmo, casais que não têm conflito algum, são frequentemente os que terminam se separando. E aí eu vou abrir aspas para ela, que ela diz: relacionamentos que não podem mais ser salvos são relacionamentos em que a chama já se apagou completamente ou um em que ela nunca existiu. Aí fecha as aspas para ela, né? Quando um ou os dois parceiros são indiferentes ao relacionamento, aí eles já nem se importam mais de brigar. Então fica aquele clima realmente do desprezo. Isso até bate com aquela ideia. Muita gente diz assim: o ódio é o antônimo do amor, né? Não, o desprezo, né, é o antônimo do amor. Se você despreza, não tem mais nada. Ódio normalmente é um amor meio incompreendido, mas depois a gente discute esses parênteses. Bom, também é claro que um conflito frequente, conflito forte, não é nada saudável, né, para nenhum relacionamento, especialmente o amoroso. Entretanto, para fazer isso de uma forma mais construtiva, né, para a gente brigar de uma forma mais construtiva, e é preciso brigar então, já que pesquisadores descobriram que demonstrar raiva, né, ao seu parceiro ou à sua parceira num relacionamento leva no curto prazo a um certo desconforto ou mesmo uma nova raiva, mas por outro lado isso também leva a diálogos honestos que trazem benefícios ao relacionamento no longo prazo. Eu não sei como é para as outras pessoas, né? Eu assim, quanto à minha personalidade, pelo menos, e aí não vou falar apenas de amor, em relacionamentos em geral, se eu tenho um conflito com você, se aquilo me dá raiva, se eu discuto com você, para mim eu resolvi. A não ser que a discussão tenha partido para algo que não seja uma solução, mas para mim está resolvido. Aquilo não vai mais voltar a me assustar de jeito nenhum, né? O momento que eu terminei a discussão com você, o assunto morreu. Para mim ele nem existiu, porque o conflito então já foi. Eu pelo menos funciono dessa forma em todos os meus relacionamentos, não apenas os amorosos. Mas a reportagem então traz dicas para a gente conseguir manter essa discussão, essa briga, né, que acontece dentro dos relacionamentos, colocar isso de uma forma produtiva, né, mantê-la numa linha que a gente consiga atingir uma solução para o conflito e não gerar mais conflito. Então são 6 dicas, né, para a gente brigar do jeito certo.
A primeira é: tenha curiosidade sobre suas brigas, especialmente as repetitivas, né? Qual o gatilho daquela briga que acontece sempre no mesmo horário, por exemplo? Né? E a reportagem traz até o exemplo de um casal que sempre briga ao chegar em casa. Né? Provavelmente essa discussão, segundo a reportagem, vive um conflito entre um que quer falar, por exemplo, sobre o dia do trabalho, o que aconteceu, e o outro que não quer nem ouvir falar daquilo. Né? Então, temos eles chamam até assim, a briga das 5h30, porque o horário de trabalho nos Estados Unidos, em geral, é das 9 às 5. Então, você chega em casa às 5h30. Aí, a briga das 5h30. Todo dia acontece a briga das 5h30. Aqui no Brasil, seria, acho que, a briga das 6h30 ou das 7 horas. Então, é preciso ter curiosidade em relação a ela, né? Por quê? E aí, o psicólogo lá, um dos psicólogos entrevistados, sugere que é preciso mudar a abordagem, né? Como esperar pelo menos 15 minutos após a chegada em casa para iniciar essa discussão, né? Não sem antes aqueles cumprimentos devidos, né? De oi, tudo bem, beijo e tudo. Aguarda 15 minutos e começa, então, com essa necessidade de um falar sobre o dia e o outro que não quer ouvir. Depois de 15 minutos, talvez isso esteja de uma forma melhor. Então, a primeira dica é essa: tenha curiosidade sobre suas brigas, né? Saber por que elas surgem, por que a briga de tal horário acontece sempre naquele horário, né? Qual é a motivação para tentar resolver. A segunda, parece até engraçado, porque parece coisa de agendamento, né? Reserve um horário para o conflito. Essa é a dica. Mas, segundo lá a reportagem, é melhor estabelecer um horário para resolver o conflito, não exatamente quando ele ocorre, mas para quando não haja mais aquele impulso da raiva, para estimular frases que depois provocarão arrependimento. A gente sabe que na hora da discussão, parece até que você pega o que está disponível, né? Tem um saco com água, você pega e joga na pessoa. Então, você busca ali nos fatos que você tem na memória alguma coisa que vá machucar como você se sente machucado. E normalmente você não pensa aquilo. Você está pensando em machucar, não em dizer a verdade. E isso traz um arrependimento e um conflito maior, muito maior, depois. Então, a ideia de reservar um horário para o conflito, né? Isso termina dando tempo para ambas as pessoas lá pensarem com mais calma como vão expressar seus sentimentos, evitando esse instinto defensivo ou mesmo instinto acusatório. Né? E o ideal sempre na briga é resolver o conflito e não brigar por brigar. Então, uma segunda dica para isso é reserva um horário. A terceira dica, não é a terceira briga. Peça um tempo da discussão se você ou seu parceiro ou sua parceira precisa. Né? E durante uma discussão é comum, segundo os psicólogos, a gente entrar num modo... A gente tem aquele modo de fugir ou lutar, né? Eles que ainda é mais forte, porque na hora da discussão a gente pode entrar no modo de fugir, de lutar ou até de paralisia. O que é bastante comum em discussões, né? No caso da paralisia, a pessoa simplesmente não reage, na esperança de que... Aí vamos botar aspas aqui, o agressor, né? Quem tá puxando a briga, perca o interesse naquela briga. E esse é o estágio mais precário para um casal e que resulta em nenhuma solução. Normalmente quem está puxando a briga fica com mais raiva, porque a outra pessoa está, vamos dizer assim, fugindo da briga ou desprezando a briga, que é pior ainda. E quem está querendo fugir da briga realmente porque não quer aquele conflito, né? Acha que vai viver melhor sem aquele conflito, também sofre muito e prefere fazer assim para ver se a pessoa esquece e resolve. Na verdade, isso piora e muito. Então, uma forma de abandonar essa situação, segundo os psicólogos, sem parecer que você está simplesmente desprezando o problema ou desprezando o seu parceiro ou a sua parceira, é dizer: ok, eu quero ter essa conversa, mas eu preciso de uns 10 minutos para me acalmar. Eu te amo e não estou desistindo de nós. Nós vamos voltar a essa discussão, né? Vamos voltar a essa conversa e vamos achar uma solução. Então, aí não dá aquela carga de desprezo, não dá aquela carga de abandono. Também evita que você perca a cabeça e fale o que não deve.
E, segundo os psicólogos, esse retorno deixará ambos, né, em melhor condição de progredir de verdade na questão, né, de progredir mesmo para solucionar o problema. A quarta dica é peça ao invés de reclamar. Essa eu acho uma maravilha, porque a gente costuma discutir em geral, começando assim, você sempre ou você nunca. Já começa a gente mentindo, porque nem sempre e nem nunca, né? É muito difícil você ter uma pessoa que nunca faz algo ou que ela sempre faz algo de um jeito. Normalmente a gente exagera com força nisso. E para quem ouve, sabendo que aquilo é sim uma mentira, apesar de que a pessoa está querendo expressar como ela sente, mas é uma mentira, isso aí exacerba, né, a raiva, né? Então essas expressões você já deve começar evitando. Você sempre, você nunca. A gente aprende muito isso no direito, quando a gente vai analisar questões em provas, né? Cuidado com sempre e com nunca no direito. Eles levam a armadilhas. Então nos relacionamentos também a gente já deve começar evitando essas expressões, porque elas costumam começar conflitos. E a dica então é que é bem mais simples você pedir aquilo que você deseja que o outro faça, do que reclamar desse comportamento contrário. Por exemplo, se o problema é a arrumação da casa, o que normalmente estressa muito os casais em geral, é você chegar e dizer, uma forma, entre aspas, até aqui que é sugerida pela reportagem, é assim: não me sinto bem, né? Estou estressado ou estou estressada com o visual da casa. Você se importa de recolher algumas coisas? E aí a reportagem diz que é muito mais provável que o comportamento desejado seja alcançado do que você começar com você nunca recolhe suas coisas, né? Você sempre deixa tudo espalhado, né? A tendência é você reforçar o comportamento, né? E deixar a pessoa na defensiva. Então vamos resolver, esse é o ponto. Então peça ao invés de reclamar. A quinta dica é ouça. Parece besteira, né? Mas ouça de verdade. E peça ao seu parceiro, à sua parceira, explicação se não entender alguma coisa. Ouvir sem interromper é fundamental para resolver conflitos. E é o que é mais desafiador, porque é muito mais desafiador do que parece, né? A gente tende a interromper quando acha que tem uma coisa errada. E se você não entendeu bem algo, depois de você terminar de ouvir tudo, né? Peça que explique melhor, não vá partir para a sua interpretação. Por exemplo, se o conflito é justamente porque o outro reclama de não ser ouvido, em vez de você dizer, né, eu tô ouvindo agora, que é muito pior, né? Você diga assim, quando a pessoa terminar de falar, o que faz com que você sinta como se eu não lhe ouvisse? Né? Você vai conseguir entender melhor onde está aquele problema para tentar resolver. Outra coisa, mantenha, parece óbvio, mas a gente tem que dizer, mantenha contato visual. E posicione-se, né? Posicione o seu corpo voltado para o seu parceiro ou para a sua parceira quando ele ou ela estiver falando, porque só esses pequenos ajustes já evitam inúmeros outros conflitos e, obviamente, evita insultar ou apontar falhas de caráter naquela linha do que eu já tinha dito antes, porque aí é um caminho sem volta, né? O arrependimento fica e quem ouviu não esquece. A última dica, né? A sexta dica é aprenda o jeito certo de se desculpar. Essa me parece também fundamental, porque não basta reconhecer que você magoou seu parceiro ou sua parceira e assim deve um pedido de desculpas, né? Precisa ajustar esse pedido às necessidades do outro. Para algumas pessoas basta dizer com sinceridade, assim, sinto muito por ter lhe magoado, vou agir para que isso não aconteça mais, né? Não se repita. Outros já precisam de gestos maiores. Isso aí vai de cada pessoa. Então você precisa entender como se desculpar. E isso é fundamental para que o conflito seja verdadeiramente superado. Não vá fazer como certas pessoas que às vezes pedem desculpa assim. Você não quer que eu peça desculpa? Então desculpa. Esse é o pior pedido de desculpas que existe no mundo, né? Você realmente precisa ter a intenção de dizer aquilo que você está dizendo. E entender como dizer também faz parte da solução do conflito. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, já que anda muita gente brigando aí nesse período de convivência exacerbado. E renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre assuntos variados. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!